começar, se você trouxe a sua Bíblia, pode pegar Evangelho de São Mateus, capítulo 13, a famosa parábola do semeador. Todos conhecemos bem, e essa palavra nos vai dar o início desta nossa pregação. Mas primeiro vamos rezar um pouquinho. Senhor Pai Santo, abre os nossos corações para podermos acolher com fé a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que mandes o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para iluminar os nossos corações, os nossos sentidos. E ordeno, em nome de Jesus, a todos os espíritos imundos que estão nesse lugar, a retirarem-se imediatamente para as profundezas do inferno. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz-nos o Senhor: naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso ele entrou num barco e sentou-se ali enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois quem tem será dado ainda mais, mas aquele e terá em abundância. Mas aquele que não tem será tirado até o que tem. Por isso lhes falam em parábolas, porque olhando não enxerguem, e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, nada vereis, pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Portanto, ouvi o significado da parábola do semeador.
Todo aquele que ouve a palavra do reino e a não compreende, vem o maligno que rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 70 e outro 30. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa pregação de Jesus, de nosso Senhor, tem um preciosíssimo ensinamento para todos os homens de todos os tempos. Jesus fala da semente, que é a palavra. A mesma semente acaba caindo em lugares diferentes. 4 lugares distintos. Tem a semente que cai na beira do caminho, a semente que cai no meio das pedras, a semente que cai no meio dos espinhos e a semente que cai na terra boa. A mesma semente. E o resultado é diferente. A semente que cai à beira do caminho, vem as aves. Jesus explica essas imagens. As aves é o demônio. O demônio rouba a palavra que você escuta. A palavra de Deus que é semeada nos nossos corações. O demônio quer nos desviar desta palavra, porque conhece que esta palavra tem o poder para nos curar, para salvar as nossas almas. E o demônio não quer isso de jeito nenhum. De jeito maneira. Então rouba a palavra. Nos faz esquecer rapidamente a palavra, nos distrai. Você tantas vezes, não é? Vamos na missa, ouvimos e não ouvimos. Se fizesse um inquérito na saída da Santa Missa, qual era a primeira leitura, tem gente que não sabe. O demônio quer desviar o nosso coração para não acolher, para não guardar esta palavra. Então faz tudo o que pode, nos distrai. Às vezes está na missa, está pensando, eita, tenho que fazer o almoço, hoje vem o meu filho à casa. Com tanta coisa, acaba não acolhendo a palavra. Essa é a semente que caiu na beira do caminho. Depois tem a semente da palavra que cai em terreno pedregoso, no meio das pedras. O Senhor explica. Estes são aqueles que são inconstantes, não têm raiz em si mesmos. Acolhem a palavra com a alegria, mas quando surge um probleminha, já esquecem, já deixam de lado a palavra. Quantas vezes isso acontece, né? Em tantas vezes na nossa vida. A primeira aflição, o primeiro medo já deixa de lado. Esquece as promessas. Esquecemos que o Senhor está conosco, que não precisa perder a paz, muito menos desesperar. Isso é sinal de pouca fé. As nossas fraquezas nos fazem desviar da palavra. E tem também a semente que cai no meio dos espinhos. Os espinhos abafam, diz a parábola.
essa semente. Ela quer nascer, mas está bem sufocada, diz a Escritura, por os espinhos. E Jesus explica que esses espinhos é o mundo. O mundo que nos afasta da palavra, que nos afasta de Deus. O ambiente que nos circunda, que nos dificulta a vida, que nos oprime, que nos seduz. Padre, o mundo nos seduz? O mundo nos seduz. Olhe, ligue a televisão, as novelas, tanta música, propostas. Venha trabalhar aqui, 7 dias por semana, 20 horas por dia. Vai ser rico, mas o mundo sufoca a nossa vida espiritual. Com as suas propostas, com a sua felicidade, que é como uma felicidade aparente, não existe no fundo. Basta ver, como eu dizia, essa é a catequese do mundo, novelas, tanta música pagã que pouco a pouco nos vai seduzindo para um estilo de vida sem Deus, para uma felicidade sem Deus, que não existe, que é uma grande mentira, filha do pai da mentira. Os primeiros cristãos, os primeiros padres da igreja, os primeiros bispos, sintetizaram este ensinamento de Jesus na famosa catequese dos 3 inimigos da alma. 3 inimigos da alma, da nossa salvação. Temos que lutar, você e eu, meu irmão, contra 3 inimigos. Tem muita gente que pensa que o único inimigo é o demônio. Não é verdade. Não foi isso que Jesus ensinou. Tem mais 2 inimigos. Então, o primeiro inimigo da alma, o primeiro inimigo da nossa salvação é o demônio. É verdade. Que nos tenta continuamente, que nos quer fazer associar a sua revolta contra Deus, que nos quer desviar do caminho de Deus, que nos quer conduzir ao pecado mortal, que mata, que separa a minha alma de Deus, e que tem como consequência a destruição no inferno, a morte eterna. Este é o primeiro inimigo da alma, mas não é o único. Tem mais 2. Demônio, o mundo e a carne. Aqui então a ordem é demônio, a carne e o mundo. Os 3 inimigos da alma. A carne em que sentido? Não só no sentido, digamos, de inclinação sexual desordenada, no sentido de todas as inclinações que encontramos no nosso coração e que nos arrastam para o mal. O pecado original deixou um desequilíbrio dentro do nosso coração. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, desejamos o bem e a verdade, procuramos Deus, mas, ao mesmo tempo, tantas vezes, corremos atrás de outras coisas, de outros deuses, desejamos outras coisas. Estamos inclinados e atraídos pelo bem, mas, tantas vezes, o mal nos seduz. São Paulo fala disso. Vejo o bem que quero e aprovo o bem, mas faço o mal. Vejo o bem, aprovo o bem, mas termino fazendo o mal. Em nós existe uma luta. Esta luta é consequência do pecado original, que feriu a nossa natureza. Eu uso muitas vezes a imagem do carro. Você tem um carro, passou num buraco bem grandão, vinha para a cachoeira, na BR, passou num buraco, bum! E a direção do carro ficou bem torta, ficou desalinhada, o volante ficou... Então agora o que acontece? Você tem que fazer
força no volante para manter o carro na estrada. Se você largar, o carro vai sair. Isso aconteceu com a nossa natureza. Depois do trambolhão da queda original, a nossa natureza ficou ferida. Experimentamos dentro de nós esta luta. Muitas vezes o demônio não tenta, eu mesmo, cedo às minhas más inclinações e caio. Então é preciso fazer força no volante para manter o carro na estrada. É uma luta, é uma luta. E tem também o mundo, como eu dizia, que nos seduz, que nos propõe ininterruptamente uma felicidade sem Deus. Há pouco tempo, vi lá uma publicidade em Portugal, numa paragem de ônibus, uma empresa, a publicidade era: segue o que sentes. Segue o que sentes. Faz o que te apetece. Essa é muita catequese do mundo. Você não pense. Você faça o que quer no momento, o que sente. Tem fome, coma. Tem sede, beba. Siga os seus instintos. Não pense. E por aí afora, O mundo nos seduz com uma felicidade que é só aparência. Aparência. Não fala de pecado. Não existe pecado. E tantas coisas assim. Então, esta nossa situação, a sua e a minha, de todos os homens que vivem nesse planeta, é um pouco dramática, porque tem 3 inimigos, tem 3 obstáculos que nos impedem que a palavra semeada produza fruto. Então a nossa batalha tem essas 3 dimensões distintas. Tenho que lutar contra 2 inimigos externos, o demônio, o mundo que me arrasta, e contra mim mesmo. E contra mim mesmo. Contra as minhas más inclinações. Contra os meus maus hábitos. Contra os meus vícios. E isso faz da sua vida e da minha vida um combate. Você é soldado. Então é muito importante essa primeira ideia que queria sublinhar, partilhar com você, meu irmão. A vida cristã é um combate. Tem muita gente que vem por causa dos exorcismos: padre, preciso de falar com o Senhor. Eu estou sendo muito tentado, mas muito tentado. E tanta gente. E tantas vezes tudo se resume a isto, a dizer: meu irmão, se você está sendo muito tentado, se você está lutando, é sinal que você está vivo, porque essa é a condição de todos os homens. Não tem santo que não lutasse. Não tem santo que não lutasse. Então, a vida cristã se apresenta como um grande combate perante nós. É engraçado que a igreja que caminha na terra, nós a chamamos de igreja militante. Já pensou? Por quê? A igreja do céu é a igreja triunfante. Já venceu plenamente. Possui a Deus. Gozam da glória de Deus. A igreja do purgatório, a igreja que se purifica, a igreja purgante. E nós que caminhamos nesta terra, somos a igreja militante. E a palavra militante vem de milícia, de batalha. A palavra milícia significa batalha. Daí vem a palavra, por exemplo, militar, soldado. Nós somos membros da igreja militante. Nós somos chamados a combater o bom combate da fé, como chama a Escritura, combater o bom combate da fé. Então, se você é um soldado, se você está em batalha,
a primeira coisa que você tem que perceber é: quem é o meu general? E quais são as armas? Quais são as armas que eu tenho neste combate? Onde está o inimigo? Já vimos, né? Esses 3 inimigos: demônio, mundo e as minhas más inclinações. Quem é o nosso comandante? Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso comandante. Ele já venceu essa batalha contra o mal. E num exército, para que tudo funcione bem, tem uma condição, que é: você tem que estar bem atento às ordens do nosso comandante, do nosso general. Imagine se o general diz: soldados, para a direita. E uns vão para a direita, uns vão para a esquerda, uns vão para trás. Um desmantelo, né? Confusão total. Então, o segredo para vencer na batalha é estar bem sintonizado com as indicações do seu chefe, do seu general, do nosso rei, do nosso Jesus. Jesus está mais empenhado que todos nós em que vençamos esta santa batalha. E tem tantas coisas para nos dizer, tantas indicações para nos dar. Faça assim, meu filho, experimente isso, pare, espere, avance. Então, para escutar a sua voz, temos que meditar a sua palavra, temos que rezar. Quem não reza, quem não medita a palavra, não vai vencer nesse combate contra o mal, porque não está ouvindo, não está obedecendo ao nosso guia, ao nosso pastor. Padre, quais são as armas que Jesus nos deixou? Quais são as armas mais poderosas que Jesus nos deixou para vencer neste santo combate? Me diga. Meu filho, ótima pergunta. Jesus nos deixou 7 armas, 7 bombas atômicas espirituais, que são os 7 sacramentos. Quem instituiu os 7 sacramentos? Jesus. Quem disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem disse: recebei o Espírito Santo? Quem disse: fazei isto em memória de mim? Quem disse: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados? Jesus. Os 7 sacramentos foram todos instituídos por Jesus e nos foram dados para a nossa caminhada para o céu, para esse santo combate da fé que termina na vida eterna. Por que está falando isso, padre? Eu aprendi tudo isso na catequese. Porque, infelizmente, vejo que muitas vezes, até em bons cristãos, em cristãos muito fervorosos, existe um grande entusiasmo por coisas boas, espirituais. Padre, encontrei uma novena a Santa Rita, nossa, que forte. Encontrei, não sei o que, uma oração de cura, padre. Muitas vezes estamos muito entusiasmados por coisas boas, espirituais, que verdadeiramente são fortes, mas esquecemos tantas vezes as mais poderosas, as mais fortes. As mais fortes. As mais fortes. Aquelas que o próprio Jesus nos deixou. Aquelas que o próprio Jesus deixou à sua igreja. Então, essas eu gostava que depois desta pregação, o nosso entusiasmo, o nosso zelo por viver bem os sacramentos crescesse. Que nós compreendêssemos verdadeiramente, nossa,
Que bênção que é a missa, que bênção que é a confissão. Não tem nada igual, não tem nada que chegue perto. Não tem nada que chegue perto. Tem mais armas espirituais, né? Oração, jejum, etc. Temos vindo a meditar em várias. Hoje, nas pregações da manhã, tem tantas armas espirituais. Deus nos deu todas as armas que precisamos para este santo combate. Não tem nada, não tem problema nenhum para o qual Deus não nos tenha dado um remédio, uma ajuda, uma solução. Não tem. Mas agora eu queria centrar a minha atenção só nos 7 sacramentos. Meditar um pouquinho no que são os 7 sacramentos, no que nos dão os 7 sacramentos e em tantas atitudes que às vezes tiram aos sacramentos, digamos assim, a eficácia que Deus lhes deu, porque falta a nossa disposição. Padre, o que são os sacramentos? A palavra sacramento, o que significa? Literalmente, sacramento significa mistério. No seu significado atual, teológico, se você pegar o catecismo da Igreja Católica, viva o catecismo! Sacramentos são sinais, ou seja, algo que eu consigo experimentar com os meus sentidos, que eu consigo ver, que eu consigo cheirar, que eu consigo tocar, são sinais eficazes da graça de Deus. Eficazes porque os sacramentos realizam aquilo que significam. Essa é a maravilha, a grandeza dos sacramentos. Os sacramentos cada sacramento tem o seu significado. E esse significado é realizado espiritualmente. Sempre que o sacramento é realizado. São eficazes. Mesmo que o ministro, quem nos dá os sacramentos, fosse um grande pecador, os sacramentos funcionam do mesmo jeito. São eficazes. São eficazes. Realizam a graça que significam. E o batismo, primeiro sacramento. Todos nós fomos batizados. Eu penso que quase todos. Quem não foi, peça a Deus a graça de receber o batismo quanto antes. Batismo se usa água. Você usa água para quê lá em casa? Para tomar banho, para lavar a louça. Água, o significado natural da água é aquilo que usamos para purificar, para limpar, para lavar. Tem outro grande significado natural. A água significa vida. Sem água, né? Agora experimentamos uma grande seca. Deus nos abençoou com chuva nesses 2 dias. Sem água não há vida. Termina a vida. Então o batismo é celebrado com água. Aquela lavagem do corpo, né? Invocando a Santíssima Trindade, realiza uma lavagem espiritual. A nossa alma é lavada do pecado original. O nosso estado de separação de Deus termina com o batismo. A nossa alma se une a Deus. O batismo nos dá a graça de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo passam a morar no nosso coração. Nascemos para a vida espiritual. Aquela água nos deu vida. Aquela água nos deu a vida divina, a vida que vem do céu. E que pena encontrar tantos, até cristãos, tantos pais, que hoje
dizem que atrasam o batismo. A criança nasceu, mas os pais estão um pouco preocupados com o batismo. Deixa passar o tempo, 1 ano, 2 anos. Não. Por quê? Tem pais até que dizem: padre, eu vou deixar o meu filho escolher se ele quer ser batizado ou não. E você vai deixar o seu filho escolher se ele quer tomar as vacinas ou não? Você vai deixar o seu filho escolher se ele quer estudar ou não? Ou você vai deixar o seu filho escolher se ele quer lavar os dentes? Se você percebe, a graça do batismo é a primeira coisa que você quer dar ao seu filho. Porque dando o batismo, você está dando Deus para o seu filho. E tem alguma coisa maior de Deus que você possa dar para o seu filho? Não. Mas a fé se foi perdendo. E tanta gente não vê, não percebe mais a graça que Deus nos dá no batismo. Não tem graça maior. Pelo batismo somos feitos filhos de Deus. E o filho tem direito à herança, porque somos filhos, somos herdeiros, diz a palavra. Já pensou? Deus é seu pai. E Deus é Senhor do céu e da terra. Você é filho do Senhor do céu e da terra. É tudo seu. Tome posse. Então, vamos pedir a Deus que dê a graça a todos os nossos amigos, familiares, que ainda não perceberam o que é o santo batismo. A graça que vem concedida no dia do batismo. Que nunca mais ninguém atrase o batismo dos seus filhos. Também noto, aqui mais no Brasil que em Portugal, que se perdeu o hábito, que era muito bonito, de escolher o nome de um santo para a criança. Então, cá no Brasil tem muitos nomes que não são nomes de santos. Não é obrigatório escolher o nome de santo. Mas é bom dar para o seu filho um padroeiro, um santo protetor. Francisco, Pedro, João. Tão poucas vezes encontro. Né? É pena. É pena. Escolha um bom nome para o seu filho. Não um nome qualquer. Lá em Portugal estão na moda agora os nomes russos. Então você ouve Natasha, Irina. Mais bonito, José, Maria, bem mais Miguel. Tem tantos santos, tem tanto por onde escolher. O Papa João Paulo II dizia que nós devíamos festejar a data do nosso batismo. Festejar a data do nosso batismo. No dia do seu batismo, meu irmão, vestido de festa, almoço de festa, e missa em ação de graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor veio morar no meu coração, me fez seu filho, muito amado. Lá em Portugal, aqui não sei como acontece, se acontece o mesmo no Brasil, tem muitos batizados que não receberam o Santo Crisma. O Santo Crisma. Porque o batismo, todo mundo batiza de criança. Mas o Crisma, lá em Portugal, só no final da catequese, por volta dos 15, 16 anos. E tem muitos jovens que não terminam, que abandonam a catequese, acabam
não recebendo o crisma? Essa é uma das perguntas que eu faço com mais frequência no atendimento às pessoas que vêm pedir ajuda. Você recebeu o crisma? Você recebeu o crisma? E tem tanta gente, não, padre, ainda não recebi o crisma. Então digo, então você ainda vai a tempo. Vá na sua paróquia, fale com o seu padre e peça para receber o crisma. É um sacramento muito importante. O que recebemos no crisma? Um reforço da graça do batismo, um fortalecimento espiritual em vista do testemunho que somos chamados a dar de Jesus, em vista do combate da vida cristã, que é uma dura batalha. Eu pergunto muitas vezes, você recebeu o crisma? Não. Meu irmão, receba o crisma, porque o crisma fortalece você espiritualmente. A vida não é fácil, a batalha é dura. Verdade? A batalha é dura? Duríssima. Então, se fortaleça recebendo os sacramentos que Deus nos deixou para isso mesmo, para nos fortalecer para a batalha, em vista do testemunho que somos chamados a dar no meio do mundo. Sem o crisma ficamos mais fracos. Sem o crisma você fica mais fraco, meu irmão. Tem muitos testemunhos bonitos, né? Pessoas adultas ou jovens que depois do crisma experimentaram uma mudança forte na sua vida espiritual. Uma vitória sobre muitas das suas batalhas. Então agora são 3 horas certinhas e eu queria aproveitar por ser a hora da misericórdia para rezar uma oração com vocês de cura. Jesus prometeu a Santa Faustina que aquilo que implorássemos nesta hora com fé da sua misericórdia, que Ele nos concederia. Verdade? Então vamos fazer isso, lembrando essa promessa de Jesus, a Santa Faustina. Vamos rezar essa oração. Eu rezo, vocês repetem comigo. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor, e te peço, em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que mande sobre mim o teu Espírito Santo, com todos os seus frutos e dons. Santifica, Senhor, com a tua presença, o meu corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em ti e na tua palavra. Dá-me a graça de te amar com todo o meu coração e de te pôr em primeiro lugar na minha vida, renunciando a todos os meus ídolos, vícios, pecados e defeitos. Na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim, que sou um pecador, e perdoa as minhas culpas. Também eu perdoo de todo o coração
a todos aqueles que me ofenderam durante a minha vida. Agora, em silêncio, você pensa, traz no coração todos aqueles que, de algum modo, te magoaram, te fizeram sofrer, não te souberam amar. E perdoa, com a ajuda do Senhor. Livra-me também de todas as ciladas e ataques do inimigo, que ele não tenha nenhum domínio sobre mim. Livra-me das seduções do mundo, que me afastam de ti e da tua vontade. Livra-me das fraquezas da carne, que me empurram para o pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças, e a minha mente de toda a ansiedade, tristeza ou perturbação. Sabes bem, Pai Santo, que muitas coisas que vivi, desde o dia em que fui concebido, no ventre de minha mãe, me marcaram negativamente. Com a graça do Espírito Santo, cura agora. Pai Santo, no meu coração, todas as feridas que nele encontrares, sobretudo aquelas que surgiram por me ter sentido rejeitado, abandonado, não amado, nem compreendido, vítima do ódio, da inveja, da indiferença e da maldade dos homens. Dá-me um coração novo, como o coração de Jesus. Manso e humilde, cheio de alegria, de paz e transbordante de amor. Transforma-me plenamente com o teu amor. Que eu comece hoje uma vida nova. Te dê glória. Em tudo que penso. Que digo. E que faço. E nesta peregrinação para ti. Seja acompanhado. E ajudado. Por Maria. Minha querida mãe. E por todos os teus anjos e santos. Amém. Obrigado, Senhor. Quem quiser, Padre, gostei da oração. Onde posso encontrar? Então, quem quiser pegar essa oração, tem lá no meu site, na internet, www.santidade.net. Bem fácil, né? www.santidade.net. Oração de cura, né? Tem a aprovação eclesiástica também. E já houve vários milagres com essa oração. Vou contar um, por exemplo, Joaninha, que está aí,
sempre tem, a carteira dela tem mais pagelas que tudo o resto. É um saco de pagelas. E em todo lugar que Joaninha passa, oferece pagela. Vai no supermercado, chega na caixa, olá, você conhece Jesus? Tem aqui uma pagela, tem aqui um presente para você. Então, um dia, houve alguém, e a pagela tem um site, e um dia ela deu a pagela para alguém que estava chorando na missa, na igreja. Então, essa pessoa nem falou com ela, recebeu a oração, recebeu simplesmente a oração. Estava com um problema bem grave, bem desesperada, chorando. Quando olhou na oração, pensou, é isso, essa é a resposta à minha oração. Jesus me mandou a oração de cura. Rezou a oração, recebeu um milagre e depois, como na pagela tinha o site, mandou uma mensagem com o testemunho. Padre, rezei a sua oração e recebi esse milagre. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Então, o Crisma nos fortalece espiritualmente para o santo combate da vida cristã. Tem alguém que ainda não recebeu o Crisma aqui? Levante o braço. Então, meu irmão, eu te peço, te imploro, não perca mais tempo, trate de receber o santo Crisma. O batismo e o Crisma formam uma unidade. Para a turma mais nova, eu comparo o Crisma, tem às vezes esses programas de internet, programa de telefone que precisa de ser atualizado, precisa de um upgrade, não? De um reforço, saiu uma nova versão, tem que ser... Então o Crisma é um upgrade da graça que se recebe no batismo. Fortalece. Mas tem mais um sacramento que está muito unido com o batismo e com o Crisma, que é a Santa Eucaristia. Esses três sacramentos formam uma unidade que a Igreja chama sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, você não é plenamente cristão se ainda não recebeu o Crisma e ainda não recebeu a comunhão. A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos. É o maior tesouro que Jesus nos deixou. Nessa terra não tem nada de maior que a Eucaristia. Nada se compara à Eucaristia. Nos sacramentos recebemos a graça de Deus, mas na Eucaristia não é só a graça de Deus que recebemos, é o próprio Deus, é o próprio autor da graça que nos é oferecido em comunhão. Cá no Brasil tem loteria? Tem. Você joga, você paga e tem um prêmiozão. Se você vencer, ganha, não sei, 10 mil reais, mais, né? Mais ainda, 1 milhão de reais, 3 milhões de reais, lotaria, imagine, 20 milhões de reais. Receber Jesus na Eucaristia é uma graça maior que ganhar 10 vezes a loteria. Não tem preço, não tem preço. E por isso, quando você e eu compreendemos quem se oferece na Eucaristia, tem uma consequência muito direta, que é, você vai fazer tudo o que puder para participar na Eucaristia. Se a Eucaristia é uma graça maior que ganhar 10 vezes, imagine você ganhou e tem a lotaria no bolso, telefonam para você, alô,
é de Cachoeira Paulista? É sim. Senhora Maria, sou eu. A senhora ganhou 10 milhões de reais, mas tem que vir buscar o prêmio em Rio Grande do Sul. Você vai ou não vai? Vai na hora. Vai correndo por aí afora. Receber a Eucaristia é uma graça maior. E às vezes nós não pomos o mesmo empenho, a mesma alegria. Onde você vai? Eu vou na missa. É uma graça maior. É o sacramento dos sacramentos, o rei de todos os sacramentos. Nada nos santifica mais, essa frase é importante, nada nos santifica mais do que receber com fé e com amor Jesus na Eucaristia. Nada nos santifica. É verdade que não basta comungar. Tem gente que vai receber Jesus, não está preparado, não se confessou, cometeu pecados graves, tem consciência que cometeu pecados graves e não se confessou, por vergonha, por tantos motivos, e vai na fila da comunhão. Não, meu irmão, cuidado. Para receber Jesus é a palavra que diz, São Paulo, quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor será réu do corpo do Senhor. Carta aos Coríntios. Cuidado, meu irmão. A Eucaristia não tem nada de mais sagrado nessa terra. O demônio odeia a Eucaristia e faz tudo para que as pessoas se afastem da Eucaristia. As pessoas que são atormentadas e que precisam de exorcismos têm muita dificuldade em permanecer na Santa Missa. Muita dificuldade. São muito atacadas. Têm vontade de sair e correr. Não aguentam, porque é muito santo. E no momento da comunhão o demônio ainda ataca mais. Tranca as pernas, dores no corpo, fecha a boca, para não deixar essas pessoas receber a Eucaristia. Odeia. O demônio é esperto, sabe que se você se confessar, comungar com fé, vai receber a graça de Deus, vai ser santificado por Deus. E ele vai ter que deixar. E ele vai perder, vai ter que largar. Então, vamos rezar. Pedir ao Senhor, feche os seus olhos. Pedir ao Senhor essa graça hoje de ficar apaixonado, entusiasmado por esses tesouros que Ele nos deixou, que são os 7 sacramentos. De um modo especial pela Eucaristia, sacramento dos sacramentos, em que Jesus vivo, Ele mesmo, desce à terra e se oferece em alimento. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pela Eucaristia, por esse sacramento. Te pedimos perdão por todas as vezes que nos aproximamos com pouca fé, distraídos, que não te reconhecemos, que não te reverenciamos com aquele amor, com aquela reverência que tu mereces. Senhor, queremos fazer de Ti, na Eucaristia, o centro da nossa vida. Não tem novena, não tem nada que se compare com receber-te na Santa Comunhão. Queremos sair apaixonados por esse Teu coração eucarístico. Queremos ser curados, Senhor, em cada comunhão. Quando Tu entras em nós, imponhas as mãos e nos renoves
nos transformes, nos santifiques. Vai ficando em pé. Deixe com que o Senhor te renove. Dá a mão para quem está à sua direita, à sua esquerda. Diga: Senhor, Senhor, renovado por essa palavra, renovado por essa palavra, eu quero alicerçar agora eu quero a minha vida e os meus sonhos, viver os meus sonhos, a minha família, a minha família, sobre esta palavra. sobre esta palavra. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Cura-me agora. Cura-me agora. Liberta-me agora. Liberta-me agora. Eu queria te convidar a apertar bem a mão desse irmão. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, versículo 19 diz: onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente no meio deles. Olhe do seu lado direito, olhe do seu lado esquerdo. Tem mais que 3, sim ou não? Sim. Você acredita que Deus está nesse lugar? Sim. Então solte a tua voz no Espírito e comece a orar com toda a autoridade agora, para que Deus possa romper as cadeias de opressão, para que Deus possa romper as cadeias de toda ação maldita de Satanás, para que esses 3 espíritos que agem em nós e que vão nos aprisionando, como o Padre Duarte nos explicava, o espírito diabólico, o espírito do mundo, o espírito da carne, para que tudo agora seja mergulhado no sangue, sangue preciosíssimo, sangue que foi derramado na cruz, sangue que perpassou cada uma das chagas benditas de Jesus, pelo sangue dos mártires derramado em honra ao sangue do Cordeiro, pelas lágrimas de sangue da bem-aventurada Virgem Maria. Ouve o clamor da tua igreja e cura a tua igreja agora, Senhor. Força, eleve a tua voz o mais alto que você puder. Força. Nós estamos num combate contra todos os espíritos de enfermidades. Nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nos sacramentos. Nós estamos alicerçados na orientação da Santa Mãe Igreja. Nós estamos agora totalmente envolvidos pela potência do Espírito Santo. Ora, igreja, ora, igreja, ora para que os milagres do Senhor se manifestem nesse lugar. Ora para que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia e nos liberte de todo mal físico e espiritual. Manifesta, Senhor, a tua glória com sinais e prodígios. Cura agora, Senhor. Liberta, glória a ti. Ergue a mão desse irmão o mais alto que você puder e continua orando sem parar. Continua, porque as muralhas estão caindo, as cascas de ferida estão caindo por terra, as raízes das enfermidades estão sendo secadas, rompidas. O mal está deixando a tua vida, a tua casa, a tua família. E agora vai silenciando. Respire profundamente. Eu sinto a mão do Senhor libertando muitas pessoas que viviam desintonizadas, fora de sintonia, como se um ruído, um chiado, como uma estação de rádio fora da estação.
e você não conseguia mais ouvir a palavra de Deus, mas nessa tarde mansamente Deus foi entrando no teu coração e os seus ouvidos foram abertos. Deus curou muitos homens e mulheres que estavam surdos espiritualmente. Deus trouxe de volta homens e mulheres que estavam afastados. Voltou a glória de Deus, voltou a unção de Deus, voltou a manifestação dos milagres de Deus na tua vida. Você está totalmente liberto, totalmente liberta. Quem sentiu isso, chacoalha a mão do irmão assim, ó. Tome posse dessa graça. Eu vejo o Senhor também tocando aqui, nesse lado, bem no nosso meio, uma pessoa que tinha perdido a audição, e você está ouvindo perfeitamente. Você está aqui desse lado esquerdo, com uma roupa clara, um tom meio de creme, amarelo. Você voltou a ouvir. Pode erguer os seus dois braços. Você está totalmente curado, curada, para a glória do Senhor. Onde está essa pessoa? A tua audição voltou. Deus curou, tirou o espírito de surdez que estava em você. Cadê essa pessoa? Ergue os dois braços assim. Aonde? Bendito seja. Aplauda o Senhor. Eu vejo o Senhor tocando. Não menos que 15 pessoas. São muitas as pessoas curadas, mas que foram curadas nessa tarde, ao resolverem tomar uma decisão de ir à Eucaristia. Essas pessoas foram curadas de deficiências, paralisias nas pernas. Pessoas que se sentiam impossibilitadas de caminhar, começaram de novo a ter força nas pernas, nos músculos. Vão para o corredor, comece a correr de um lado para o outro, totalmente curado, totalmente curada, totalmente libertado, libertada para a glória do Senhor. Sai do seu lugar, mostra a graça de Deus, testemunhe a manifestação de Deus na tua vida. Você que recebeu a cura nas pernas, porque sentiu o desejo de voltar, de ir à missa, de frequentar a Santa Eucaristia, rapidamente vai ao corredor, corre de um lado para o outro, anda rápido, porque o Senhor te deu a graça, o milagre, a cura. Iria labaria, 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 uria labaria, 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 labaria. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir esse Deus de milagres, esse Deus de vitória. Diga comigo: Jesus, Jesus, vida, vida, Jesus, Jesus, autoridade, autoridade, Jesus, Jesus, milagre infinito, milagre infinito. Eu confio em Ti, Eu confio em Ti. aleluia, Aleluia. Se você crê mesmo no Senhor, se você crê no milagre, tira o teu pé do chão, começa a pular, faz festa, grita, grita, porque somos uma nação de homens e mulheres libertos. Tira o pé do chão, aplauda, aplauda o Senhor e cante louvores a esse Deus. Bendito Aleluia. seja Deus. Se queres podes, Senhor. Se queres podes. Cantemos juntos. Se queres podes curar. Se queres podes curar. Se queres podes curar cada um de nós. Nas palmas lá em cima. Se queres podes. Se queres podes curar. Se queres podes curar. Se queres podes curar cada um de nós. cançãonovaplay.com. Assine já!